Olá, seja bem-vindo à Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora, 24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. E vamos seguindo nessa manhã de quarta-feira. Gospel FM. E aí a reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. E é um momento muito especial quando nós refletimos na palavra de Deus, né? Quando temos oportunidade de nos conectar com o Senhor através da sua mensagem, da sua palavra, né? Essa palavra viva que tem nos ajudado e nos orientado na nossa caminhada aqui terrena. Se não fosse a palavra de Deus, nós não encontraríamos o caminho que é Jesus. Estaríamos perdidos. Então Deus sabe muito bem, por isso deixou sua palavra com todo cuidado. Ele reservou essa palavra, né, e deixou para que hoje pudéssemos, em pleno século 21, meditar na sua palavra e conhecê-la e vivê-la, fazendo assim a vontade do Senhor. Nós estamos aqui hoje para falar sobre templo, né? O nosso templo, você tem cuidado do seu templo, né? Não estou falando da igreja que você frequenta lá, daquele templo feito de tijolo, de pedra, madeira, ferro, nada disso aí não. Estamos falando do nosso templo espiritual, da nossa casa, a casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Você tem cuidado dele? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus confortável, morando aí no seu lar, que é o seu corpo, né? Que nós somos formados à imagem e semelhança do Deus vivo e feitos para a honra e glória dele. Você tem cuidado desse corpo? Pois é, vamos falar sobre esse assunto já já. A nossa leitura hoje é 1 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 13. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Saisve, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. A entrada para o andar inferior ficava do lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai, Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Aí tem uma condicionante no final do texto aí que fala, né? Se você cumprir os meus decretos, né? Se você for obediente a mim. Pois é, Deus estará presente no meio do povo, essa é a palavra do Senhor.
Agora cabe a nós pensar o seguinte: nós estamos cumprindo a mensagem do Senhor, a sua vontade, estamos querendo que Ele esteja fazendo morada em nós? Será que nós estamos fazendo como aquele povo de antigamente, vislumbrava-se com belas construções, né? E se a gente for pensar bem, o tamanho do templo aí é uma construção pequena para muitos templos criados hoje pelo homem, né, nos dias de hoje, que são medidas pequenas em relação a hoje. Quantos templos enormes tem por aí? Agora a pergunta é: Deus habita ali naquele local? Porque Deus habita no meio do povo que tem o coração quebrantado, né? Aquele povo humilde, aquele povo que deseja ansiosamente a presença de Deus, que nos seus lábios não há falsidade, não há mentira, não há engano. Aquele povo que realmente busca o Senhor. Então não faz sentido muitas vezes investirmos tanto dinheiro em obras magníficas, prédios grandiosos, esplendorosos, se a nossa vida está toda bagunçada e descontrolada, desordenada diante do Senhor. Devemos fazer essa reflexão na nossa vida para ver se realmente estamos fazendo a coisa certa. Primeiro devemos cuidar do nosso corpo, né, da nossa vida espiritual, para depois fazermos para o Senhor coisas que serão do seu agrado. Porque a primeira coisa que precisamos fazer é cuidar da nossa vida espiritual. Assim estamos cumprindo a vontade de Deus, pois Ele diz: se você obedecer os meus mandamentos, né, se você cumprir o que tem que ser cumprido. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos, a morada eterna do cristão. O Espírito Santo de Deus, você pode não vê-lo, mas ele está habitando em você. O presente que Jesus nos deu quando subiu naquela cruz foi a oportunidade de nos relacionarmos com Deus eterno, de podermos ser aceitos por Ele, mesmo sendo pecadores, pessoas que estavam condenadas ao inferno. Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Que grande bênção é isso aí. Agora, estamos fazendo algo em prol disso aí, desse presente que Jesus nos deu? Ao ler o Antigo Testamento, temos a impressão de que o templo que Salomão construiu para Deus possuía algo de especial. Várias passagens relatam que ele, bem como o monte em que se localizava, eram santos. A leitura de hoje fala da construção daquele edifício e que Deus desejava morar no meio do seu povo. Mas será mesmo que um edifício comportaria a presença de Deus? Deus se restringiria a habitar em apenas um lugar de paredes, fechados por paredes e cobertos por telha? O próprio texto parece nos indicar que não. Nos primeiros 2 versículos, lemos que Salomão construiu uma casa para o Senhor. A palavra casa em hebraico é exatamente igual à palavra que seria utilizada para nomear a minha e a sua moradia, né? A sua casa. No entanto, o original não fala de uma casa de Deus, mas para Deus, indicando a finalidade que esta casa teria. Logo, o templo em Jerusalém, mesmo sendo santo, o lugar de adoração escolhido por Deus para morar no meio do povo, não foi planejado para ser habitação permanente de Deus, mas apenas um lugar que serviria ao propósito de Deus para estar no meio do seu povo, à sua disposição. Infelizmente, esta pequena diferença passou despercebida pelo povo de Deus e por isso não levaram a sério o que diz no versículo 12, né? Se você seguir os meus decretos. Existe aqui uma condição para Deus cumprir sua promessa, a obediência do rei como representante do povo. A história de Israel comprovou que a desobediência levou à destruição do templo por 2 vezes. Porém, pela misericórdia de Deus, não temos mais necessidade de levantar templos, pois cada cristão é santuário de Deus. E coletivamente, como comunidade, somos templos do Senhor. Nossos locais de reunião devem estar a serviço de Deus, onde Ele próprio estará em nosso meio e onde Ele espera nossa obediência em fé. Edifícios de igrejas não são santos em si mesmos, são apenas casas nas quais os santos servem aos propósitos de Deus neste mundo. O lugar que nós falamos e chamamos como igreja, na verdade, é aquela casa, né? Aquele local que nos reunimos para adorar em comunidade, para
louvar a Deus e aprender da sua palavra e compartilhar uns dos outros a nossa vida, né, das nossas experiências. Porque a finalidade de nos reunirmos não é para fofocar, né, falar da vida um do outro, mas sim compartilhar das bênçãos que Deus nos deu, das nossas necessidades, apresentar e conversar uns com os outros sobre isso. Isso é muito importante para a gente policiar nossa vida sobre isso aí, porque para nós termos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, é necessário que nós buscamos e vivamos uma vida diferenciada da que o mundo nos oferece aí. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Veja como devemos nos portar em Efésios capítulo 4, né, versículo 22 em diante, né, diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e revestir-se do novo homem, da nova pessoa, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. No versículo 29 ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que o ouvem. No versículo 30, 31 e 32, ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que mensagem importante para nós hoje, hein, pessoal? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Que mensagem maravilhosa nós temos aqui para aprender com Jesus e viver de uma forma que Deus vai agradar do nosso comportamento, da nossa forma de viver. Não vai ter como nós dizermos a Deus no dia da redenção, né? Naquele dia em que fomos chamados: Senhor, nunca ouvi falar que era para viver assim, porque está escrito na sua palavra, está nos ensinando aqui, e nós hoje, todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós temos como ouvir a mensagem do Senhor, temos como aprender e temos como ter esse entendimento. É muito importante nós policiarmos nossa vida para nós não sermos contados com os maus, com os ímpios, com aqueles que não têm compromisso com o Senhor, porque nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Você tem essa oportunidade hoje de fazer a diferença no mundo, ser luz nesse mundo mau. Lá em Efésios capítulo 5, né, fala a partir do versículo 15, essa harmonia que nós devemos ter com o seu Espírito Santo, cuidando. Diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é muito importante, uma mensagem como essa. Se vamos nos reunir, que seja para falar em salmos, seja para falar de bênçãos do Senhor, que seja para falar de coisas boas, que seja para falar, que seja das nossas necessidades, apresentar ali uns aos outros a Deus, confessar os nossos pecados. Nós devemos nos reunir como igreja, mas sabendo que o local em que estamos é simplesmente uma casa construída para ali nos reunir, que o mais importante que devemos cuidar é do nosso corpo, na morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Só vai fazer diferença esse personagem se ele cuidar do que ele ganhou de Cristo, o perdão dos pecados,
a redenção, uma vida nova em Cristo Jesus, a oportunidade de ser chamado Filho de Deus. Portanto, nós temos essa oportunidade hoje e nós não devemos desperdiçar. Nós investimos tanto na nossa casa, né? Cuidando, colocando alarme, cuidando de segurança, o mais confortável possível. Isso não é mal, tudo bem, faça, é interessante você ter, e é bom você ter conforto, você poder cuidar da sua família e dar o melhor que você puder. Mas, em primeiro lugar, devemos cuidar da nossa casa espiritual. Porque o que nós estamos vendo aqui, a nossa casa e todos os bens que temos são passageiros, são transitórios, como a própria palavra de Deus diz, né? O que a gente vê é transitório, como está lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? Versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, né? Ao passo que os que não se veem são eternos, a morada eterna do cristão. Portanto, somos selados com o Espírito Santo de Deus para aquele dia que o Senhor vai nos chamar. Vamos cuidar desse Espírito Santo, desse habitante que está no nosso corpo aqui, para que ele se sinta confortável e sinta cada vez mais amado por nós, vivendo uma vida diferenciada, cuidando para que ele tenha prazer em estar morando em nosso coração, em nossa vida. Vamos cuidar disso aí e viver uma vida que agrada ao Senhor? Você tem uma grande oportunidade hoje, nessa manhã, de viver para Deus. Faça isso. Procure orientação na sua palavra. Ele vai te falar como você deve viver. Assim como nós falamos hoje aqui, né? A orientação que temos na sua palavra para vivermos uma vida diferente. Faça isso. Leia a palavra de Deus. Busque conhecimento nela e siga o que ela está falando ali para você. Aí você vai estar cada vez mais fortalecido em espírito, para nos momentos de dificuldades, nos momentos da investida do inimigo, você está forte, ao ponto de superar qualquer que seja a investida do diabo na sua vida. Prepare-se, porque Jesus está voltando e é necessário que estejamos firmes em suas promessas. Que Deus abençoe você.